pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a nossa correção da atividade da aula passada. A nossa atividade da aula passada, ela tinha essas 4 questões. Ela dizia o seguinte no item 1. Como os seres vivos podem ser classificados de acordo com o modo de obtenção de alimentos? Bem, nós vimos que existem lá os níveis tróficos e eles são divididos em... Vou colocar aqui, ó, item 1. Eles são divididos em quem é o primeiro nível, que nós olhamos lá, que se alimentam, fazem sua própria alimentação, realizam fotossíntese. Então, a gente tem um grupo de quem? Dos produtores, que realizam seu próprio alimento, né? Então, a gente tem aqui produtores. Depois dos produtores, nós temos aqueles que se alimentam de outros seres vivos, né? Que se alimentam também desses produtores. Nós temos os consumidores. E o terceiro, nós temos quem? Os que se alimentam de organismos mortos, de resíduos deixados por outros seres vivos, né? Então, a gente tem os decompositores. Certo? Então, o item 1, a resposta é produtores, consumidores e decompositores. No item 2, ele diz o seguinte: explique como os seres vivos de cada grupo citado na questão anterior obtêm os alimentos. Ora, como que ele obtém os alimentos? Os produtores, como que eles obtêm os alimentos? Eles fazem o seu próprio alimento. Os produtores produzem o próprio alimento. Os consumidores alimentam-se de outros seres vivos ou parte dos seres vivos. Ou seja, os consumidores se alimentam de outros seres vivos e também dos produtores, né, que são seres vivos. Os decompositores alimentam-se de organismos mortos ou de resíduos deixados pelos seres vivos, transformando-os em nutrientes. Ou seja, o decompositor ele tem uma função muito importante na nossa cadeia alimentar. Ele transforma restos de seres vivos ou resíduos, transformando eles em quê? Em nutrientes para ser reaproveitados por outros seres vivos também. Certo? Então, aqui é a resposta da 2. Produtores, consumidores e decompositores e como cada um se alimenta. Bom, no item 3 nós temos: observe o esquema e responda. Alga unicelular, crio, pinguim imperador e alga. Esse crio aqui, ele é um crustáceozinho, ele parece um camarão, certo? Só para vocês terem noção de que ser vivo é esse. Que informações o esquema nos fornece a respeito da alimentação desse ser vivo? Bem, se nós analisarmos, nós estamos vendo o quê? Uma cadeia alimentar entre seres vivos. Então, a gente tem que a orca, ela se alimenta do pinguim, que depois ela se alimenta de quem? Do crio. E esse crio se alimenta de quem? Da alga unicelular. Então, a gente tem consumidores e produtores. A orca se alimenta do pinguim imperador. Este consome o crio que se alimenta das algas unicelulares. A orca, o pinguim e o crio são consumidores. E a alga unicelular é o que? Um produtor. Então, a gente tem aqui 2 níveis. A gente tem produtores e consumidores. Os produtores é quem? O produtor é quem? A alga unicelular. E os consumidores, o crio, o pinguim imperador e a orca. Porque a gente não tem nenhum fungo ou nenhum tipo de outro ser vivo decompositor. Então, no item 4, qual é a importância das bactérias e fungos na cadeia alimentar? Ou seja, como eu acabei de falar, as bactérias e os fungos, eles são seres o quê? Decompositores. Então, eles são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica do ambiente. Aqui, ó,
Eles alimentam-se de organismos mortos ou de resíduos deixados pelos seres vivos, transformando-os em nutrientes, além de serem responsáveis pela reciclagem de matéria orgânica no ambiente. Ou seja, as bactérias e os fungos são decompositores responsáveis pela reciclagem de matéria orgânica no ambiente. Certo, pessoal? Essa aqui foi a correção da nossa atividade. Até a próxima aula. Tchau, tchau!